Aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Mauro César Pereira, muito boa tarde. O Mauro que ontem não participou do programa. Então a gente quer saber, Mauro, a sua opinião sobre a coletiva de apresentação do Vitor Pereira, se você acha que ele justificou o que tinha que justificar, ele deu a versão dele sobre a saída do Corinthians, sobre a chegada ao Flamengo. Mauro César, muito boa tarde. Vitor Pereira finalmente apresentado no Flamengo. Boa tarde, Pedro, Vampeta, Vanderlei, amigo que acompanha mais um Bate-Pronto. Bem, primeiro achei que assim, a assessoria do Flamengo errou quando decidiu interferir impedindo que ele falasse mais sobre o assunto. Acho que, na minha opinião, acho que quem tem que se posicionar nessas horas é o próprio entrevistado. Ele poderia dizer, olha, não falo mais sobre o assunto, já disse o que eu tinha que dizer, ponto final, mais perguntas sobre esse tema eu não vou responder. Ele deveria falar, é a minha opinião. Ou então, ele poderia selecionar as perguntas. Digamos, quando a repórter da Bandeirantes, ela pergunta sobre o episódio Corinthians e diz, o Duílio falou que você é mentiroso. Ele poderia pensar, bem, devo responder isso? Se ele achar que sim, ele falaria, olha, ele falou isso, eu acho aquilo. Ou então, não quero falar sobre isso, não vou falar mais sobre isso. Eu acho que não cabe ao Flamengo, nem ao clube nenhum, nem à instituição nenhuma, dizer sobre o que o jornalista tem que fazer pergunta ou não. O jornalista faz a pergunta, o entrevistado não quiser, ele tem o direito de não responder. Ninguém é obrigado a responder aquilo que não está afim. Você não pode obrigar ninguém a responder. Isso aí é evidente, né? Por mais que seja até relevante. Se a pessoa não quiser responder, ela não responde. Faz o quê? Vai bater no cara? Responde aí. Não vai. Não vai responder, acabou. Aí você pode tirar suas conclusões sobre a postura do entrevistado que não quis responder aquela pergunta específica. Perfeito. Não cabe ao Flamengo, não cabe ao Corinthians, não cabe ao São Paulo, não cabe ao Palmeiras, não cabe a ninguém dizer o que o jornalista vai ou não perguntar. Então acho que ali o Flamengo errou. Ele fez uma explanação geral, aquilo estava obviamente ensaiado, a pergunta inclusive foi levantada pela própria repórter da TV do clube, né? Luana, ela que faz a pergunta, evidentemente aquilo já estava preparado. Nem era necessário, porque algum jornalista de algum veículo ali, algum youtuber, alguém iria perguntar sobre o episódio do Corinthians, naturalmente o tema seria colocado em pauta e ele poderia falar. Ele falou por cerca de 8 minutos e deu a versão dele. Acho que qualquer versão que ele dê não vai deixar os corintianos satisfeitos, porque ele cometeu um erro que chateou a torcida do Corinthians. Que eu acho que essa parte é a parte importante. O torcedor ficou chateado, ele tem razão. Mas acho que tem um contexto que está sendo muito pouco observado aí, que é o que leva o Vitor Pereira a permanecer no Brasil, né? Então vamos tentar pegar a coisa desde o começo. O que ele ganhou falando da questão lá familiar, da sogra e tudo? Para mim não ganhou nada. Ele só preservou o Corinthians e a diretoria do Corinthians. Não por acaso o presidente do Corinthians o chamou de irmão na despedida. Por que chamou de irmão? Porque eles estavam ali tudo muito bem. E quando ele fala, olha, eu não posso ficar, que eu tenho um problema familiar, ele ajuda o Corinthians. Porque se ele fosse ali o super sincero, ele diria exatamente o seguinte, não exatamente é a palavra inadequada, ele falaria mais ou menos o seguinte, não sei com quais palavras, por isso não cabe exatamente. Ele diria o seguinte, eu não vou continuar no Corinthians, embora o clube queira que eu continue, tenha feito uma ótima proposta financeira e tal, porque o Corinthians não me oferece, nesse momento da sua história, condições de montar um elenco como eu gostaria, que me permitiria lutar pelos grandes títulos com o Flamengo, com o Palmeiras, eventualmente o Atlético, dependendo aí da disposição financeira dos seus benfeitores, né? A gente não sabe. O Atlético vai ser o quê? Tem estádio, o técnico novo, a gente não sabe exatamente que time o Galo vai ter. Mas a tendência é ter um time forte. O Internacional, que ficou à minha frente no Brasileiro, o Fluminense, que ficou à minha frente no Brasileiro, eu talvez não consiga competir com esses caras. E para ficar aqui, não dar a essa torcida do Corinthians os títulos que ela gostaria de ter, eu prefiro me retirar. Se ele falar isso, ele sai por cima e joga a diretoria aos leões. Os leões que eu falo, os torcedores. Que negócio é esse? Você não consegue montar um time pro cara, a gente não vai competir, porque o torcedor, ele quer time, ele não quer saber. A não ser que a diretoria chegasse para o torcedor e falasse, olha, nós já tentamos, já nos esforçamos, contratamos jogadores, mas nós não temos dinheiro. Acabou o dinheiro, não temos dinheiro mesmo, não dá. Mais ou menos como está acontecendo com o São Paulo, depois daquela vez, daquela coletiva, foi depois da derrota para o Inter, né? Rogério, né? Que o Rogério e o Casares fez uma rápida aparição e o Rogério fala sobre isso. Se vamos trabalhar com orçamento mais baixo, tem que deixar isso claro para o torcedor, né? E naquele episódio específico, acho que o Rogério estava certo. Ele cometeu alguns erros ao longo do último ano, é verdade, mas ali acho que ele estava certo, a gente falou sobre isso naquela ocasião. Então o Vitor Pereira não se beneficiou em nada. Ele só se expôs com essa história. E ele ajudou a quem? Ao comando do Corinthians. Porque preservou o Corinthians de uma crítica na despedida. E por que ele falou isso? Porque ele não passava nem remotamente pela cabeça dele que o Flamengo ou um outro clube brasileiro com condições melhores do que o Corinthians iria contratá-lo. Que se ele olhasse para o mercado, ia falar, Palmeiras não vai demitir o Abel Ferreira e me contratar. O Abel Ferreira renovou o contrato outro dia. O Atlético, só Deus sabe o que vai acontecer no Atlético, né? Troca de técnico, como é que vai, como é que não vai, será que vai ter time?
O Flamengo, o Dorival foi campeão, vai continuar no Flamengo, deve ter imaginado. Então, eu vou para Portugal, meu agente vai ver o mercado, daqui a pouquinho tem a janela de janeiro, pode ser que eu me encaixe em algum clube interessante na Europa, e aí mesmo com uma questão familiar, em 1, 2 horas de voo eu estou em casa, a mulher dele poderia ir, digamos, ele estava na Turquia, é uma viagem mais curta, sai de Portugal, vai para a Turquia, passa ali uns dias, volta, cuida da mãe, não sei o que e tal. No Brasil é diferente, é uma viagem mais longa, você tem que planejar melhor e tudo mais. De fato, esse problema existe, ele não inventou, né? Ele tem uma pessoa doente na família, né? Então, o erro dele foi usar um argumento familiar que preservou os dirigentes do clube de uma crítica que seria inerente a uma despedida, que poderia também ser de outra maneira. Gente, falando, chegamos aqui num acordo, eu tenho alguns planos, o Corinthians tem outras prioridades, eu nesse momento acho que eu não vou conseguir, no Corinthians, hoje, fazer aquilo que a torcida espera. E o Corinthians está certo, porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que botar a casa em ordem. Não adianta o clube querer dar todos os jogadores que eu gostaria, se o clube hoje tem um outro momento. Seria um discurso de austeridade, acho que não ficaria ruim para a diretoria, e todo mundo seria ileso. Aí ele fez o quê? Ele se expôs. Ele foi tolo, na verdade. O Vitor Pereira foi tolo, porque ele se expôs e não ganhou nada. Pensa bem, ele não ganhou nada com essa história. Ele só perdeu. Mas quando... Aí ele fala na coletiva, isso é muito claro, quando ele fala na coletiva que o Flamengo procurou, e aí ele vai até a família dele, ele falou, peraí, olha, o negócio mudou. Por quê? Agora estão me chamando, esses caras são de um outro clube que também tem uma torcida muito grande, que é a maior do país, eles têm mais dinheiro, o time é melhor e podem contratar. Além disso, no começo do ano agora, no Corinthians tinha só o Paulista. Lá eles têm o Carioca, que é o estadual deles, né, do outro estado. Ele explicando para a mulher, eu imagino, né? Tem a Supercopa contra o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, que é um rival importante, treinado por um outro português como eu. É um grande duelo, já tivemos alguns. Depois tem ainda a Recopa Sul-Americana, que é um título internacional contra o campeão da Sul-Americana, que derrotou o São Paulo, que é um outro rival do Corinthians, e também do Flamengo, de certa forma, né? E na sequência, eu tenho o Mundial de Clubes, eu posso enfrentar o Real Madrid, e se eu ganhar do Real Madrid? Né? Aí ele olha para trás e ele fala, Jorge Jesus ficou 1 ano e pouco no Flamengo, virou rei. O Abel está lá há 2 anos no Flamengo, virou rei. Cara, eu com um time bom, eu vou dominar esse negócio. Claro que o cara pensa isso. Profissional, ele fala muito isso, né? Profissionalmente, então ele muda de ideia. Gente, eu não estou justificando em nada. Eu acho que ele errou, ponto. Mas eu estou tentando ir um pouco além, tá? Um pouco além. Aí ele muda de ideia. Ele fala, peraí. Te contar, quando você falou isso do Jorge Jesus e do Abel, eu lembrei do filme do Tim Maia, cara, que o Tim Maia volta pro Brasil e fala assim, como é que é o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, aquelas merdas, tá fazendo sucesso? Eu sou o cara? Eu lembrei disso aí. Eu em casa eu lembrei ele falou assim, pô, o Abel faz sucesso, não é mais do que ele em Portugal. E o Jorge Jesus, eu pegava ele e espancava. Ganhava dele. Ah, não, eu pensei nisso aí, desculpa ter te cortado. Mas é isso. Então, assim, eu não estou aqui a justificar o Vitor, repito pela enésima vez, eu acho que ele errou, ele só se expôs, ele se prejudicou, ele não deveria ter falado aquilo e acho justa a chateação do torcedor do Corinthians, mais do que pertinente. O torcedor fica magoado, que o cara sai falando bem do clube, que não vai ficar por questão pessoal, depois vai treinar um outro clube, o torcedor não quer saber. Então eu entendo a mágoa do torcedor. O que eu não entendo é a revolta de parte da imprensa aqui de São Paulo, que bate sem parar no Vitor Pereira, mas não aborda temas, para mim, muito mais importantes do que o Vitor Pereira. Vitor Pereira do Corinthians é um técnico que não ganhou nada, fez um trabalho nota 6, para mim, eu falei isso aqui inúmeras vezes, aquém do que acho ele é capaz de fazer. Eu esperava muito mais do trabalho dele, não foi espetacular. O Corinthians, de fato, se reforçou ao longo da temporada, deu a ele mais jogadores, ele termina o ano com um elenco melhor do que aquele que começou, teve boas condições de trabalho e ele não correspondeu. A temporada dele não foi uma temporada tão boa como poderia ou deveria ter sido. Então o técnico sai e acabou o ponto final. Por que toda essa mágoa? Alguns colegas até com ofensas pessoais gravíssimas contra o personagem, que eu acho até um pouco exagerado, mas enfim, né? É outra história, problema de cada um. E por que tudo isso? Porque atrás disso tudo tem uma outra situação, que é a situação, para mim, mais importante que o corintiano deveria, o torcedor especialmente, refletir a respeito. Tá? É pensar como é que pode, em 2013, o Mano Menezes sai do Flamengo do nada, com contrato em vigor, e não houve essa indignação, hein? Sai do Flamengo do nada, pegou e foi embora. Flamengo e Atlético Paranaense. O Atlético ganhou no Maracanã, ele chegou lá pro Valim Vasconcelos, que era o dirigente na época, e falou, o Bandeira de Melo, não sei se não, Bandeira não estava nem no vestiário, o Bandeira não ia no vestiário nessa época. Ele vai lá e fala, olha, eu estou indo embora, eu não consigo, os jogadores não me entendem, foi mais ou menos o que ele disse, e o Mano foi embora. Ele ficou 98 dias no Flamengo, se não falha a memória, 80 e poucos dias depois ele era anunciado no Corinthians. E já se sabia ali que o Tite dificilmente permaneceria, foi o ano do empatite, e o Tite entraria no ano sabático. Isso foi em 2013, isso tem 10 anos vai fazer, quase uma década. Naquele momento o Corinthians tinha sido campeão do mundo, campeão da Libertadores, no ano anterior campeão brasileiro, contratou Alexandre Pato por 15 milhões de euros, que na época
proporcionalmente a hoje, seria, sei lá, uns 40, 50 milhões. Você pega a maior negociação da época, eram 50, 60 milhões de euros. Ele custou 15. Hoje a maior negociação foi do Neymar, era 222. Então, proporcionalmente, 15 milhões, assim, para o mercado do futebol, era muito mais dinheiro. O Corinthians estava muito forte, né? E o Flamengo estava começando a tentar juntar os cacos para se reconstruir. Isso foi em 2013. Menos de uma década depois, você vê o Corinthians com uma dívida alta, mais a dívida do estádio, e isso que é o ponto mais importante que o corintiano deveria cobrar dos seus dirigentes. O Corinthians não tem condições de competir com o Flamengo. E o Vitor Pereira é um termômetro disso. Porque você vê a mudança de posição do cara. Esqueçam a questão da sogra. Pense no lado pessoal e o cara pensando nele. Tá? Pode xingar ele à vontade, é problema de cada um. Mas pensa assim, vem cá, por que ele não quis ficar? Ele muda de ideia, aí não tem sogra, não tem nada. Não, o Flamengo eu quero. O Flamengo é maior que o Corinthians? Não, são dois clubes que se equivalem. Os dois são muito grandes. A grande questão aí é que o momento de um oferece oportunidades profissionais que o outro não oferece. Como o Palmeiras hoje e o São Paulo. Vamos comparar o Palmeiras e São Paulo? Como era em 2008. São Paulo, campeão, tricampeão brasileiro, tinha sido campeão do mundo, campeão da Libertadores, soberano. O Palmeiras ganhou em 2008 o título paulista com Valdívia de herói do título, 2008. Não ganhava nada. Depois foi para a segunda divisão, voltou da segunda divisão, ganhou até uma Copa do Brasil, foi rebaixado. Compara os dois hoje. O São Paulo tem condições de competir com o Palmeiras? Não tem. São Paulo, se tiver que disputar um jogador com o Palmeiras no mercado, ou um técnico, vai ganhar, vai perder. Porque o Palmeiras se estruturou e o São Paulo se afundou. A mesma coisa acontece com relação ao Corinthians e Flamengo. Eu acho que esse é o ponto que deveria ser mais debatido e deveria ser mais discutido e deveria provocar mais reflexões. O que o Vitor Pereira vai fazer falta no Corinthians, gente? Agora, faz falta, sim, uma boa gestão que permitisse ao Corinthians, que é gigantesco. O Corinthians tem uma torcida muito grande. O Flamengo também tem. O Flamengo é maior? É maior. Até bem maior. Se você colocar nos números, é bem maior. Mas o do Corinthians é enorme também. E está no mercado mais rico do Brasil. Não tem cabimento o Corinthians arrecadar metade, por exemplo, do que o Flamengo arrecada no ano. O certo seria os dois estar ali brigando, cabeça a cabeça. E o Palmeiras junto, que também tem a boa gestão. Os três ali brigando. Isso seria o normal. Como o Vasco, se tivesse a boa gestão, também estaria. Ou São Paulo. Esses clubes eram para estar os 5 ali, saindo na mão, assim. Quem faturou mais, quem ganhou mais, quem tem mais grana, quem contrata os melhores jogadores. Mas a má gestão do Vasco levou o Vasco à situação que está. O São Paulo cometeu inúmeros erros também durante todo esse processo. E o Corinthians também tem uma gestão que só endividou o clube. Aí a discussão é o Vitor Pereira. Sabe o que isso vira? Uma enorme cortina de fumaça que esconde automaticamente os reais problemas do clube. E tem um choque de realidade aí, que eu acho que esse é o ponto-chave e que até provoca algumas reações intempestivas de alguns segmentos da mídia. O Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que não deveria ser assim. E não vai competir se não parar, pensar e se reorganizar. Então, ficar falando do Vitor Pereira, acho que chega uma hora, mais uma vez eu vou dizer, não estou a defendê-lo, não estou dizendo que ele está certo, acho que ele errou, acho que ele só se prejudicou. Mas ele não é o problema do Corinthians, ele é o passado do Corinthians. O problema